bem-vindos a mais uma sessão por videoconferência organizada pela Secção Sul, desta vez dedicada àquilo que é o Dia Nacional da Pessoa com AVC e, nesse sentido, quisemos também estar aqui convosco a partilhar esta noite, ouvindo aqui um conjunto de pessoas que nos trazem, com certeza, um conhecimento acrescido relativamente à matéria que vamos falar hoje e que versará exatamente a pessoa com AVC desde o momento da emergência até ao momento da reabilitação, passando por todas as fases da prevenção. E dar-vos também aqui, antes de mais, não só as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a acompanhar desse lado, mas também cumprimentar aqui o nosso painel e gostaria de cumprimentar a enfermeira Susana Quintão, que é nossa colega do Conselho de Enfermagem Regional, da Secção Regional Sul, a quem desde já agradeço também tudo aquilo que foi feito em termos de organização da comemoração do dia de hoje, com várias iniciativas a acontecer. E na sua pessoa também gostava de agradecer à enfermeira Cristina Balau e na enfermeira Cristina Balau cumprimentar todos os profissionais que colaboraram hoje connosco numa iniciativa que decorreu em Almada, organizada exatamente em parceria com a Secção Sul da Ordem dos Enfermeiros, com a USF São João do Pragal, com todos os seus profissionais e também com a Sociedade Portuguesa do AVC, quem, mais uma vez, agradeço muito o apoio que deu a esta iniciativa. Cumprimentar também o Gonçalo Vital, que vai ser o nosso moderador de hoje, o Fernando Martins, a Catarina Souto, a Natasha Souza, por serem de facto os constituintes deste painel e que nos trarão com certeza muita novidade relativamente a esta nossa intervenção junto da pessoa com AVC, e cumprimentar também a enfermeira Sílvia em representação do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional Sul, que também participou exatamente nas atividades de hoje e que deve estar cansada pelo quilómetro que fez de caminhada também com a comunidade de Almada nesta nossa iniciativa que foi organizada. E deixem-me só deixar-vos aqui uma palavra, porque, de facto, o que importa realçar, seja nesta matéria, seja em qualquer outra, foi um fenómeno que, de facto, quer a pandemia, quer a guerra contra este agente viral, quer a própria guerra bélica que hoje vivemos, nos trouxe alguns ensinamentos, e um deles é que, de facto, a comunhão de esforços é primordial em todas as intervenções. Mais do que equipas multidisciplinares, aquilo que nós queremos ver, de facto, é que haja equipas interdisciplinares que, de facto, em comunhão com todos os outros parceiros sociais, em termos de profissionais de saúde, em termos de outros profissionais também, consigamos ter uma estratégia única, exatamente onde a pessoa é o centro dos nossos cuidados. E é com ela que, de facto, nós desenvolvemos as melhores estratégias naquilo que é a nossa intervenção a todos os níveis de prevenção. E por isso, não ocupando também mais tempo daquilo que será este evento de hoje, mais uma vez cumprimentar-vos, dar-vos as boas-vindas e desejar-vos, sobretudo, uma bela noite de trabalho nesta tertúlia que agora se segue, e passava então a palavra à enfermeira Susana Quintão. Dando continuidade às palavras do Sérgio, em nome do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Sul, agradecemos a participação dos moderadores, dos preletores e de todos os participantes. Como moderador temos o Sr. Enfermeiro Gonçalo Vital,
enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, exerce atualmente funções no Serviço de Urgências Polivalentes do Hospital de São José, tem desenvolvido um trabalho na área de doença cerebrovascular e integra o grupo de peritos da Ordem dos Enfermeiros para a área da neurociência. Temos também a senhora enfermeira Sílvia Fernandes, secretária do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Sul. Vou-lhes passar a palavra e agradecendo uma vez mais a vossa participação. Obrigada. Foi a intenção do grupo que organizou este programa determinar e apresentar-vos aqui o percurso que é a admissão do doente que é vítima do AVC na fase aguda, a sua admissão no serviço de urgência, a passagem por uma unidade diferenciada, uma unidade da AVC e depois a reintegração na comunidade. Sem mais demoras, irei dar a palavra ao enfermeiro Fernando Martins, que é enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, exerce funções no Hospital Garcia de Horta, desde o início da sua atividade trabalha no serviço de neurologia e na unidade da AVC. Vai abordar o enfermeiro Fernando Martins a via verde da AVC, desde a ativação e os cuidados da fase aguda. Boa noite, enfermeiro Fernando, dou-lhe a palavra. Como disse, sou enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, trabalho no HGO, Hospital Garcia da Horta, desde 2005. Queria começar por agradecer o convite para participar neste webinar e aproveito para cumprimentar a todos os elementos do painel e todos os participantes. Compete-me então a mim iniciar a apresentação. Vou falar de uma forma sucinta sobre o AVC, a ativação do AVC, a admissão do hospital e a prestação dos cuidados na fase aguda. O meu objetivo aqui é um pouco falar da nossa prática no Hospital Garcia da Horta, isto porque existem as chamadas guidelines, mas em cada instituição acaba por aplicar da melhor forma, tendo em conta as condições que cada hospital dispõe. Assim, sabe-se que ocorrem maioritariamente AVCs isquémicos, cerca de 85%, mas também podemos estar perante os AVCs hemorrágicos ou os mimetizadores, em que as armas terapêuticas que dispomos já não são úteis. Estas armas terapêuticas que falamos são então a trombólise e a trombectomia, que vieram trazer uma mudança do paradigma, ou seja, o que era feito há 15, 20 anos atrás já tem pouco ou nada a ver com aquilo que é feito hoje. Há uma mudança na abordagem, que o fator tempo e o caráter de urgência no atendimento ao AVC passou a ser destacado, e com isso veio a criação do protocolo Via Verde AVC, o ML e as unidades de AVC. Em termos de informação para o público, é importante realmente transmitir que o AVC é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal, que 1 em cada 6 pessoas vai sofrer um AVC ao longo do seu ciclo de vida, e o caráter de urgência, ou seja, o acionar logo o 112, assim que se detecta algum dos sinais de alerta, e não tentar racionalizar ou esperar porque realmente o tratamento é tão eficaz quanto mais cedo realmente for iniciado o mesmo. Em termos de critérios da ativação, temos o fator idade, que será entre os 18 e os 80 anos, mas pode ser fora deste período, desde que uma justificação clara. E cada vez mais se assiste a isso mesmo, ou seja, tem-se mais em conta, muitas vezes, o grau de dependência do que propriamente a idade do doente. Tem que haver o início de sintomas testemunhados, ou seja, uma hora inicial, ou ter o doente capaz de os referir, ou alguém da família, ou vizinhos, ou questionar a própria equipa de urgência. Tem que se fazer um esforço extra para realmente ter este importante dado. E, claro, os sintomas sugestivos da AVC, ou seja, que se caracteriza como de um início súbito, sinais neurológicos focais, que são habitualmente deficitários e atribuíveis a uma disfunção cerebral num determinado território da distribuição vascular arterial. Em termos de sintomas sugestivos do AVC, vou falar de uma forma muito sumária, sem falar propriamente de territórios vasculares específicos. Quando estamos perante lesões hemisféricas direitas e esquerdas ou de circulação posterior, temos as hemiplegias, parésia facial, hemianópsia,
hemianestesia do lado contrário à lesão e desvio óculoencefálico para o lado da lesão. E em lesões direitas podemos ter a anosognosia ou heminegligência e à esquerda, mais característico, as afasias. Quando falamos da circulação posterior, podemos ter então as diplopias, oftalmoparésias ou desconjugação dos movimentos ocular, vertigens, náuseas, nistagmo, disartria ou disfagia. Em termos de formas de ativação, temos então a pré-hospitalar, que será a ativação por parte do CODU, ou seja, há uma chamada 112 e vai a emergência ao encontro do doente, que depois procede à avaliação do ABCs, à administração de oxigênio se necessário, avaliação e correção de glicémia e inicia o protocolo da AVC. Realiza então o exame físico, executa a triagem validada do AVC pré-hospitalar e utiliza uma ferramenta para medir a gravidade do mesmo. Estabelece a hora de início de sintomas e encaminha para o centro AVC mais adequado, ou seja, não é o transferir o doente para o hospital mais próximo, assim para o que está mais capacitado para tratar o doente em questão. Pode haver também a ativação por parte da triagem da equipa de enfermagem, ou seja, é o doente que chega pelos seus próprios meios ou é transportado ao hospital sem ser por uma ativação do 112, e é na triagem que é detectado e estaremos perante um doente com AVC e é ativada a via verde intra-hospitalar. Pode ser por um médico responsável, ou seja, quando este avalia o doente, já estará internado na enfermaria ou mesmo quando é no balcão de urgência. Quando avalia um doente e este apresenta então critérios para a ativação via verde, possivelmente não apresentava na altura da triagem, ou a nível do neuroradiologista, quando estamos perante a UML, ou seja, quando o neuroradiologista é contactado por outra instituição no intuito de receber o doente para trombectomia e ativa então a via verde neste contexto. Desta forma, temos então os critérios de ativação e as formas de ativação. Para isto dispomos, que é o que está aqui descrito, temos estas 3 formas de ativação. E existe também a equipa via verde AVC, ou seja, a equipa que vai de encontro ao doente quando existe uma ativação, que será preferencialmente na urgência e imediatamente na sala de TAC. Esta é composta então pelo médico neurologista, que realiza o diagnóstico do AVC, a aplicação de escalas e interpretação de exames complementares de diagnóstico e, por último, cabe-lhe a decisão terapêutica de trombólise e trombectomia, sendo que a decisão de trombectomia é juntamente com um neuroradiologista. E o enfermeiro, que acaba por ser alguém com experiência na abordagem do doente com AVC, conhecedor das escalas e conhecedor também dos fármacos, quer no controle tensional, quer depois a nível da administração do Acteplase, de forma ao mesmo ser o mais célere possível. É necessário também que exista uma sensibilização e treino de todos os profissionais, quer seja de laboratório, de imagiologia, para a realização dos procedimentos com caráter de urgência. Isto porque ainda se assiste a alguma passividade em alguns momentos em que, pelo facto de não se ter um doente ou que está muito agitado, acaba por não se atribuir por parte de alguns intervenientes a real importância em se atuar o mais rápido possível, porque realmente tempo é cérebro. A nível da abordagem inicial, quando estamos, então já temos os critérios, temos a ativação de via verde e temos o doente que é admitido na urgência. É feito, a equipa de AVC foi pré-notificada, vai de encontro ao doente, que pode ser tanto na reanimação como logo na sala de TAC, que será a melhor prática. É feito o AVC, a administração de oxigênio se saturações inferiores a 95, avaliação de glicémia e colocação de acesso periférico. Simultaneamente a isto, é determinada a hora de início de sintomas, isto por parte do médico, a obtenção de informação, mais uma vez, no próprio doente, ou então ao contacto com familiares, vizinhos, ou mesmo pela parte da equipa de urgência que trouxe o doente, ou seja, é importante realmente fazer um esforço para a obtenção deste importante dado, e obter também a informação da história médica, da identificação de fatores de risco, que vão ser depois importantes na avaliação dos critérios de inclusão e de exclusão para trombólise e trombectomia. Em relação ao TAC, vai permitir então a avaliação para elegibilidade para trombólise e trombectomia. TAC simples, sem contraste, é obrigatório a todos os doentes abrangidos pelo protocolo via verde, e o TAC sem contraste vai permitir realmente excluir se estamos
perante uma hemorragia, um AVC hemorrágico. A angiotaque com contraste deve ser considerada a todos os doentes, especialmente com NHSS superior a 6, achados sugestivos de infarto não lacunar, ou seja, provavelmente estaremos perante uma oclusão de um grande vaso, ou quando no TAC aparece hiperdensidade espontânea de vasos intracranianos, mais uma vez, pela mesma razão. O angiotaque realmente vai nos permitir saber se estamos perante uma oclusão de um grande vaso. Depois de ter os dados e exames, temos os critérios obrigatórios de inclusão, ou seja, estamos perante um doente entre 18 e 80 anos, com início de sintomas há menos de 4 horas e meia, com uma TA abaixo de 185, 110 mm de mercúrio, sem melhoria rápida ou reversibilidade dos sintomas, com glicémias entre 50 e 400 mm de decilitro, o INR inferior a 1.7, plaqueta superior a 100 mil, a ausência de sintomas sugestivos de HSA ou história de hemorragia intracraniana de origem não traumática, AVC ou traumatismo cranioencefálico grave nos últimos 3 meses ou grande cirurgia nos últimos 14 dias, este doente tem todos os critérios para ser incluído. Em termos de critérios de exclusão absolutos, quando estamos perante um doente com uma TA ou uma glicemia não controlada, apesar de medidas para o mesmo, quando estamos perante uma hemorragia intracraniana, uma punção arterial num local não compressível nos últimos 7 dias, uma hemorragia interna ativa, suspeita de um HSA ou história de uma hemorragia intracraniana não traumática, cirurgias intracraniana ou medular recente, suspeita de uma embolia cética ou TAC com infarto extenso superior a 1/3 do hemisfério cerebral. Em termos de critérios relativos, são aqueles que, na dúvida, muitas vezes acaba por se avançar para a trombólise. Sucintamente, estamos a falar da presença de sintomas ligeiros ou muito graves, ou seja, quando temos o NHSS ou muito baixo ou muito alto, situações de traumatismo crânioencefálico ou AVC nos últimos 3 meses, neoplasia intracraniana ou malformações arteriovenosas ou aneurismas, ou relacionados com risco hemorrágico, como cirurgias ou traumatismos, ou hemorragias gastrointestinais ou do trato urinário recentes. Assim como o grau de dependência e comorbilidades graves com diminuição da esperança média de vida. Isto de forma resumida para não estar a ler tudo. Em relação à trombectomia, deve ser considerada a trombectomia mecânica quando a trombólise está contraindicada por um risco hemorrágico, ou seja, quando estamos perante doente com hemorragia interna ativa, uma punção arterial em local não compressível nos últimos 7 dias, situações de gravidez ou parto recente, grande cirurgia ou traumatismo cranioencefálico nos últimos 14 dias, hemorragia gastrointestinal ou do trato urinário nos últimos 21, ou situações de infarto agudo de miocárdio nos últimos 30 dias a 3 meses. A trombectomia é uma decisão multidisciplinar entre o neurologista e o neuroradiologista de intervenção. Passando um pouco para a nossa realidade no Garcia de Horta, em termos de fluxograma, isto porque, mais uma vez, em termos de guidelines, existe sempre uma adaptação, tendo em conta as nossas limitações, quer seja arquitetónicas ou mesmo de recursos humanos, e assim temos as formas de ativação que já falámos, pode ser extra-hospitalar ou intra, no caso da triagem, ou quando existe a avaliação de doentes já internados. Quando estamos perante um possível candidato, este segue para a sala de reanimação. É feita a avaliação e registro de sinais vitais, administração de oxigênio, colheita de análise e colocação de um acesso venoso. Simultaneamente, o médico realiza também a colheita de história clínica, o exame objetivo e neurológico e escalas do NHSS e procede à requisição TAC, análise e ECG. E caso o doente se continue com critérios, avança para a sala de TAC, onde realiza o TAC e angiotac, caso realmente tenha um NHSS superior ou igual a 6, clínica sugestiva de infarto não lacunar, hiperdensidade espontânea da artéria cerebral média ou basilar. Caso estejamos realmente perante um AVC isquémico, inicia-se então o protocolo de decisão de tratamento endovascular, em que há discussão com o neuroradiologista de intervenção e, perante um tempo compatível e a oclusão de um vaso da artéria carótida terminal, artéria cerebral média, segmento M1, M2 ou da basilar,
e estando perante um candidato a trombólise endovenosa, inicia trombólise, neste caso será ou avança para a sala de reanimação para iniciar a trombólise e depois é encaminhado para a sala de angiografia para trombectomia, ou então é feito o transporte para outro hospital ao abrigo da UML, terminando depois pelo internamento na unidade da AVC. Em relação ao UML, foi criada para dar resposta 24 horas por dia, 7 dias por semana, às urgências com necessidade de intervenção por parte da neuroradiologia, e assim temos sempre um hospital que dá apoio entre as 20 horas de sexta-feira e as 8 horas de segunda-feira, e os hospitais na área de Lisboa são o Hospital Garcia de Horta, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental, que acabam por ter sempre, por norma, um fim de semana por mês. Tudo isto acaba por ter que ser feito dentro dos tempos desejáveis, ou seja, após a entrada do doente na urgência, a avaliação geral imediata deve ser feita até aos 10 minutos, a avaliação neurológica com realização de TAC até aos 20, a interpretação de exames de imagem até aos 45 minutos e o início do tratamento com o fibrinolítico e tratamento endovascular dentro da primeira hora. E depois acaba por ser a monitorização na unidade AVC ou intermédios até à terceira hora. Em relação a situações que identificamos como tendo que melhorar no nosso hospital, identificamos algumas barreiras, nomeadamente arquitetónicas. O facto de termos o serviço de urgência no primeiro piso, assim como a sala de angiografia, e a neurologia ser no sexto piso, acaba por ser uma dificuldade. E em termos de recursos humanos, porque no Hospital Garcia da Horta muitas vezes não temos um enfermeiro por turno dedicado realmente ao AVC e à equipa do AVC. Em relação às barreiras arquitetónicas, é facilmente contornável porque existe o elevador prioritário, ou seja, temos um cartão que torna o elevador prioritário e torna-se mais fácil o transporte dos doentes, mas realmente necessitamos que existam enfermeiros dedicados ao AVC, que façam realmente parte integrante da equipa da unidade da AVC, que possam acompanhar e receber o doente na urgência ou na sala de TAC, de forma a iniciar a trombólise o mais precocemente possível, coisa que ainda não dispomos, mas trabalhamos para isso. Na minha apresentação, estou disponível para qualquer questão. Fizemos aqui uma síntese dos critérios da ativação, quais os sintomas do AVC, o funcionamento e o circuito da via verde AVC no Hospital Garcia de Horta, a avaliação inicial, os critérios de inclusão e de exclusão, quer na trombólise, quer na trombectomia, os cuidados de enfermagem inerentes a estas duas técnicas, o funcionamento da urgência metropolitana de Lisboa e aqueles aspectos que consideramos de melhoria na unidade hospitalar. E então, sem mais, passamos à segunda preleção. A enfermeira Catarina Soto, boa noite, bem-vinda. A enfermeira Catarina, enfermeira na UCB, na Unidade de Cerebrovascular do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, no Hospital de São José, e é enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação. A enfermeira Catarina vai-nos abordar os cuidados de enfermagem ao doente com AVC na unidade de AVC. Tem a palavra, Catarina, obrigado. Já gostava de agradecer o convite para estar aqui hoje presente ao Gonçalo em nome da Ordem dos Enfermeiros do Sul. Então, o meu nome é Catarina Souto, realmente executo funções na unidade da AVC do Hospital São José e o meu desafio será partilhar convosco hoje os cuidados de enfermagem na admissão do doente na unidade da AVC onde trabalho. Iremos brevemente contextualizar o AVC, relembrar a abordagem ABCDE, os cuidados de enfermagem na fase aguda do AVC, as possíveis complicações e terminaremos com a conclusão. É conhecido que o AVC é a principal causa de morte e incapacidade funcional permanente em Portugal, já aqui falado hoje. As sequelas dependem da localização, do tamanho da lesão e da quantidade de fluxo sanguíneo colateral. O AVC pode provocar alterações físicas, sensitivas, cognitivas, visuais, perceptivas,
da linguagem e dos músculos respiratórios. O AVC é uma emergência médica, tempo é cérebro, e está recomendado que todos os doentes com AVC sejam tratados numa unidade de AVC. O ótimo será uma abordagem ABCDE, mas na realidade, quando o doente dá entrada na unidade de AVC, estão presentes vários enfermeiros capazes de simultaneamente realizar toda esta abordagem. No A, temos a abertura da via aérea, o B, a respiração e ventilação, o C, a circulação, o D, o exame neurológico e, por fim, o E, a exposição. No A, vamos avaliar a permeabilidade da via aérea e vamos inspecionar a cavidade oral e remover próteses dentárias se existentes. Vamos aspirar secreções, vômito ou sangue, caso seja necessário, e considerar o uso do tubo naso ou orofaríngeo em casos, por exemplo, de respiração ruidosa por queda de língua. No B, vamos monitorizar a frequência respiratória, o padrão respiratório e a saturação de oxigênio. Não existe uma evidência convincente de que a utilização de oxigênio suplementar seja eficaz em todos os doentes com AVC agudo. Contudo, o seu uso está recomendado se o doente apresentar saturações periféricas inferiores a 94%. Nos doentes submetidos a trombólise endovenosa, é importante vigiar o eventual angioedema. Ele está presente em cerca de 1 a 5% dos doentes, pode ocorrer durante a administração do fármaco ou até 2 horas da sua perfusão. Pode ser hemilingual, o tratamento comum é a hidrocortisona, a clomastina e a ranitidina, e em casos mais severos pode mesmo chegar a obstruir a via aérea e aí teremos que optar pela intubação orotraqueal. Da avaliação inicial da circulação faz parte a monitorização hemodinâmica, em que vamos monitorizar a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Nos doentes submetidos a trombólise endovenosa, a pressão arterial deve ser avaliada a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas, a cada 30 minutos nas 6 horas seguintes e posteriormente a cada hora até às 24 horas pós-tratamento. Exceto se a pressão arterial for superior a 180/105, em que o nosso objetivo será diminuir o risco de transformação hemorrágica e dessa forma vamos diminuir o número de intervalos de medição e realizar o controle tensional com fármaco. Na minha unidade é comum utilizarmos o labetalol, quer em bolos e posteriormente em perfusão. Recentemente estamos a utilizar também o urapidilo, que é um fármaco de curta duração, com uma semivida também curta e que tem menos efeitos secundários comparativamente ao fármaco anterior, como por exemplo a bradicardia. É imprescindível também a vigilância da perda sanguínea, no caso de epistaxis, soluções de continuidade, uretrorragias, o local de punção no caso de tratamento endovascular, que surge associada à vigilância da perfusão dos tecidos. Vamos vigiar o penso compressivo, vamos vigiar os sinais de compromisso neurocirculatório do membro puncionado, tais como o pulso, e as suas características, a temperatura, a coloração e a sensibilidade. É importante, nas 24 horas pós-tratamento da AVC, estarmos despertos para sinais de alarme de eventual hemorragia intracraniana ou edema cerebral. São eles a depressão do estado de consciência, a cefaleia importante ou de novo, alterações ao nível das pupilas, as náuseas ou vômitos, alteração do padrão respiratório, o agravamento dos déficits motores, a elevação da pressão arterial e até mesmo a crise convulsiva ou mioclonias. No D, é essencial a avaliação neurológica através da escala NIHSS, que nos doentes submetidos a trombólise endovenosa é feita a mesma avaliação em termos de periodicidade da tensão arterial que eu apresentei há 2 slides atrás, e para além da escala NIHSS, do exame neurológico também faz parte a avaliação rigorosa e correta da deglutição.
Vamos fazer a avaliação dos pares cranianos 5º, 7º, 9º, 10º e 12º e vamos fazer uma avaliação da língua, da úvula, do véu do palato e do reflexo de vômito. Nesta altura, vamos ponderar a intubação nasogástrica para uma alimentação entérica ou opta-se pela alimentação oral. Gostava de referir que mais de 50% dos doentes na fase aguda do AVC apresenta disfagia e gostava de ressalvar que as guidelines desde 2013 e com upgrade nas de 2020 vieram mostrar que é claro e é seguro realizar este tipo de procedimento mesmo nos doentes submetidos a trombólise. E a nossa prática, pelo menos da unidade onde trabalho, também assim o confirma. Aqui também vamos avaliar a glicemia capilar de 6 em 6 horas. E finalmente no E temos a exposição, em que vamos realizar a remoção da roupa e avaliar a temperatura timpânica. Não menos importante é a avaliação da dor. No meu serviço está preconizado a sua avaliação de 4 em 4 horas, o posicionamento de 2 em 2 horas com vista a prevenir as alterações da integridade cutânea e em padrão antiespástico com o objetivo de prevenir as alterações musculoesqueléticas, a elevação da cabeceira a 30 graus, são doentes com risco de aspiração por disfagia, por vômitos e com risco ao aumento da pressão intracraniana. O doente deve ter 1 ou 2 veias canalizadas, vamos avaliar a sua permeabilidade e vamos iniciar ou manter a perfusão de cloreto de sódio a 0,9% com o intuito de evitar exacerbar o edema cerebral associado aos soros destrosados ou outros soros hipotónicos. É conhecido também que 40 a 60% dos doentes com AVC agudo apresenta incontinência vesical. Portanto, nesta fase, vamos ponderar a pertinência da algaliação e para controlo da diurese e consequente monitorização do balanço hídrico. É normativo também que todos os doentes com doença vascular cerebral realizem um eletrocardiograma, por exemplo, para excluir uma fibrilação auricular, a realização de uma radiografia de tórax, a colheita de sangue para hemograma bioquímica e coagulação e, se o doente tiver idade inferior a 60 anos, a realização do estudo do AVC do jovem, a pesquisa de urina 2, caso ambos ainda não tenham sido realizados, colocar a pulseira de identificação da unidade, realizar a pesquisa de SARS-CoV atualmente, se ainda não tiver sido realizado, e pelas técnicas de cardiopneumologia é realizado o Doppler dos vasos do pescoço e transcraniano, bem como um ecocardiograma com vista a excluir, por exemplo, trombos intracardíacos. A capacidade de conseguirmos assegurar uns bons cuidados de enfermagem na fase aguda do AVC vai diminuir o risco de morte e vai aumentar a hipótese de uma boa recuperação. Contudo, esta fase não é isenta de riscos e podem surgir complicações, tais como a pneumonia, por exemplo, de aspiração, o tromboembolismo, a hipertensão arterial, a hiperglicemia. Mesmo doentes não diabéticos apresentam em 50% as glicémias elevadas, a desidratação, a malnutrição, que está presente em 24% dos doentes com AVC, a hipertermia, que é conhecido também que está presente em 50% dos doentes com AVC. Utilizamos o paracetamol como fármaco de eleição no meu serviço, e a infecção urinária. Para tornar a minha apresentação mais dinâmica, decidi, em jeito de conclusão, tornar mais visual os cuidados de enfermagem na admissão do doente numa unidade de AVC. Peço então para passarem o vídeo, por favor.
Obrigado pela tua apresentação. Agradecemos uma vez mais. A Catarina abordou aqui os cuidados de enfermagem na abordagem ABCDE, monitorização e vigilância do nosso doente com ABC numa unidade da ABC, as possíveis complicações, a avaliação neurológica através da escala do NHSS também, e todas as complicações que podem surgir no nosso doente com ABC. Mais uma vez, muito obrigado pela tua apresentação e por este vídeo que ilustra muito bem aqueles que são os cuidados prestados na UCB do Hospital de São José. E passo agora a palavra à enfermeira Natasha Souza. A enfermeira Natasha é enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação na SCCI de Benfica, na UCC Integrar na Saúde, do ACES Lisboa Norte. É mestre em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e também já exerceu funções na unidade de vertebromodular do Hospital de São José. Enfermeira Natasha, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Irá abordar e depois do AVC reabilitar na comunidade. Tem a palavra a enfermeira Natasha. Quero aproveitar para agradecer o convite para este webinar e também cumprimentar todos os palestrantes, moderadores e a plateia. Então eu vou falar sobre o reabilitar na comunidade, mais em pormenor numa equipa de cuidados continuados e integrados. A equipa de cuidados integrados na comunidade é definido já em Decreto-Lei da Rede Nacional de Cuidados Continuados o conjunto de intervenções sequenciais de saúde ou de apoio social decorrente da avaliação conjunta centrada na recuperação global, entendida como o processo terapêutico e de apoio social ativo e contínuo que visa promover a autonomia, melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência através da sua reabilitação, readaptação e da reinserção familiar e social. Quis trazer esta frase porque demonstra o quanto uma equipa de cuidados integrados tem de estar direcionada para a pessoa dependente e muito diretamente para a reabilitação, não tendo sempre enfermeiros especialistas de reabilitação suficientes para isso. Como é que um utente com AVC, mas também outras patologias, pode ser referenciada para uma equipa de cuidados continuados para reabilitação? Pode vir pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, maioritariamente, da minha experiência, acabam por vir por serviços de medicina interna, por unidades de internamento, de outras unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados, sendo as mais frequentes unidades de média duração e reabilitação e unidades de convalescença. Ou também podem chegar a nós pelas unidades de saúde familiar ou os CSPs, que é unidades de cuidados de saúde personalizados. A diferença entre um e outro é que em USF todos os utentes têm médico de família e nas UCSPs isso não acontece. O perfeito, no caso dos AVCs, era o utente ser, tendo em conta a complexidade desta patologia e tudo o que afeta, o ideal era ir do hospital do SNS para uma unidade de média duração, reabilitação e convalescença e depois para a SCCI. Mas muitas vezes, e depois da SCCI, quando estaria mais estabilizado, tem o apoio da sua USF ou CSP, mas infelizmente isso nem sempre acontece e a maior parte, muitos dos casos, principalmente a nível de medicina interna, por todos os constrangimentos de vagas que sabemos, vêm muitas vezes diretamente para a SCCI. Ou então, ainda pior, vêm muitas vezes do internamento para nada e é o familiar que vai à USF e a USF pensa, não, este utente precisa de apoio de reabilitação no domicílio e encaminha para a SCCI, para terem só uma ideia. Ao chegar à SCCI, o utente com AVC é incluído num programa de cuidados de enfermagem de reabilitação que preconiza realizar a primeira visita domiciliária a utentes com AVC até 24 horas após a admissão connosco, o que é maioritariamente possível. Depois efetuar uma visita domiciliária de enfermagem de reabilitação
no mínimo 3 vezes por semana. O ideal nestes casos, também dependendo das escolas e da dependência do utente, seria diário. Depois vamos também reduzindo a frequência consoante também o utente melhor. Proceder, de acordo também com a família, às alterações necessárias no seu domicílio, no seu meio envolvente, para facilitar as atividades de vida diária e a integração do utente na sua dinâmica familiar e comunitária. Promover também, então, a melhoria do seu grau de dependência. Eu vou nomear as escalas que utilizamos mais na comunidade, que também são sugeridas pelo programa que utilizamos, que é o S-Clínico. Então, para promover a grau de dependência, utilizamos como medida a escala de Bartel, a prevenção de ulceração, que é a escala de Braden, prevenção de queda, a escala de Morse, a gestão do regime terapêutico e a muito importante articulação com os recursos da comunidade e redes de apoio social, sejam outros hospitais, junta de freguesia, a Câmara e PSS, outras unidades da rede, entre outros. Tentamos, por isto, também nas primeiras 48 horas, fazer uma visita com uma assistente social que faz parte da nossa equipa multidisciplinar da SCCI, a que ajuda a fazer esta ligação para apoio ao utente. Em comunidade é muito importante o cuidador informal, porque uma equipa de cuidados continuados na comunidade, que é muito importante, não é uma hospitalização domiciliária. Logo, nós estamos 1 hora por dia em casa do utente. É esse bocadinho que dispomos para fazer os nossos cuidados de reabilitação e também, muito importante, o ensino ao cuidador. E por isso porque a partir do momento em que o utente vai para o seu domicílio, há um cuidador que também se responsabiliza por ele e tem de prestar os cuidados quando nós não estamos e para prepará-lo para a sua vida futura. Por isso, o cuidador informal é importantíssimo. Temos de considerar o nosso parceiro nos cuidados e é a condição importante e obrigatória para um utente ser admitido na SCCI. Na primeira visita e também antes, começa logo com o contacto com o cuidador, vem na plataforma da rede um contacto privilegiado, que é o cuidador que está mais responsável e próximo e vai ter disponibilidade para cuidar do utente, e na nossa avaliação inicial é muito importante saber a morada, porque é cuidados ao domicílio, o cuidador, contacto do cuidador, os antecedentes, fazemos a avaliação das escalas que já vou especificar e muito importante é as características da residência e as ajudas técnicas disponíveis, que é isso que depois vai promover a autonomia do utente. A escala que utilizamos, pronto, claro, com o utente com AVC já vem com o diagnóstico vem qual foi o hemisfério afetado, o diagnóstico em biparese, em diplegia, já vem com uma ideia, mas de qualquer forma, na nossa primeira avaliação também fazemos uma avaliação da força muscular, utilizando a escala universal MRC, já conhecida por todos os especialistas e também por muitos enfermeiros, está no S-Clínico. No S-Clínico também está a escala aprovada pelo Colégio da Especialidade da Ordem a nível do equilíbrio, que também utilizamos para avaliar logo na primeira visita ao utente, se consegue sentar, se não consegue sentar, se tem equilíbrio de pé, se apresenta dismetria, dedo, nariz, calcanhar, joelho, etc. E utilizamos então a escala de Bartel, que também está preconizada até para os AVCs em específico e para a comunidade na norma da DGS, que descreve as várias atividades do utente e que pode graduar numa escala de 10 itens, o total varia de 0 a 100 e depois, consoante for aumentando o valor, o utente vai sendo mais independente. Eu vou especificar mais à frente. O que é muito importante na comunidade e no seu domicílio é o treino do autocuidado. É aqui com o enfermeiro de reabilitação e os enfermeiros da SCCI, toda a equipa da SCCI multidisciplinar incide. Como a Ordem também já referiu, os cuidados informais de reabilitação permitem na pessoa dependente o desenvolvimento de habilidades com o objetivo de realizar o seu autocuidado, readquirir a sua autonomia, e o facto de serem prestados no domicílio possibilita uma melhor recuperação, melhor aprendizagem, porque são realizados nas condições do seu dia-a-dia. O AVC, como sabem, como foi referido,
afeta o utente em todas as o seu autocuidado, e uma das alterações que pode decorrer é alterações da comunicação, como a disartria e a afasia, que depois em domicílio temos de preparar o cuidador para isto. Muitas vezes a afasia principalmente gera dificuldades na noção da identidade, da autoestima, nas relações com os familiares. Temos de explicar que os cuidadores têm de ter alguma paciência, compreender um bocadinho a frustração da pessoa, porque na maioria das vezes não está mentalmente comprometida, apenas não se consegue expressar da mesma forma. Principalmente temos é de chamar a atenção do familiar, de não deixar de falar com o utente, não ignorá-lo, não ter paciência para ir tentando, falar de frente para o utente, usar a repetição, frases curtas, claras e diretas, falar devagar, ter esses cuidados e não desistir e tentar chamar para esta sequela que pode haver. Coloquei aqui porque por vezes recebo referenciações para terapia da fala, pois não sei como é que é, mas no meu ACES e eu acho que na comunidade não existe terapia da fala. Se nos hospitais centrais já é para o hospital inteiro, aqui tentamos nós fazer o nosso melhor com os exercícios da fala, com alguns exercícios da fala, com fotografias, com quadros, tentar aqui incluir o cuidador. Quando há a possibilidade a nível privado, eu também recomendo sempre, também dependendo da alteração que o utente possa ter. A nível da alimentação, tal como disse a colega Catarina, a disfagia é das sequelas mais frequentes do AVC e infelizmente nem todos os utentes passam pela uma unidade de AVCs, por isso há muitas alterações da deglutição que não são detectadas antes do utente ir para o domicílio. Eu ainda há pouco tempo, não querendo dizer bem, tive um utente que tirou a sonda nasogástrica num dia e no outro veio para casa e depois os familiares estavam preocupados, até porque ela às vezes engasgava-se, estava assim com alguma tosse. O que eu quero que percebam é que, por exemplo, o utente vai para casa nesse dia, eu vou no dia a seguir quase sempre, se vier para a SCI, mas entretanto o utente já jantou com a família, já comeu qualquer coisa antes de eu poder avaliá-lo, por isso também sei que é difícil, recursos humanos faltam em todo lado, mas de vir com uma avaliação no hospital é muito importante depois para nós. Depois, até porque nós conseguimos é apenas acompanhar numa das refeições, normalmente ou no pequeno almoço ou no almoço. Mas recentemente, também como tem tido mais casos, tive necessidade de inserir na nossa prática a escala de Guss, que acaba por avaliar a deglutição do utente, verificando a sua reação a diferentes consistências e que acaba por ser relativamente fácil de usar em domicílio, com colaboração de todos. E aqui, mais uma vez, o cuidador é o nosso parceiro, porque é ele que confecciona, prepara a alimentação e etc. Relativamente à higiene, também sabemos que muitos ficam com incontinência, também muitas vezes não estão adaptados às casas de banho, as pessoas eram previamente autónomas, regressam a casa com uma nova incapacidade, nem sempre está adaptado. Temos aqui de alertar para ajudas técnicas, para a vigilância da pele, para o vestuário mais adequado, porque ainda há muita gente, muitas senhoras, principalmente, não conseguem largar a camisa de dormir e os chinelos, e isso depois na reabilitação torna-se difícil. Também é muito importante o apoio das assistentes domiciliárias ou cuidadores privados, ou neste caso a nível social, porque depois são essas assistentes que também vão apoiar as IPSS e as paróquias e etc., é que também muitas vezes disponibilizam as ajudas técnicas necessárias, como cadeira de ducha, como arrastadeiras, urinóis, tudo o que pudermos para treinar aqui a eliminação do utente de uma forma mais correta. Esta parte da higiene também melhora muito se nós melhorarmos a parte da mobilidade. Pronto, e a mobilidade é com a nossa reeducação funcional motora, com mobilizações, exercícios de fortalecimento, ensino de alternâncias de cúbito, nestes casos que também o ensino do padrão antiespástico, quando já não é uma fase aguda, mas por vezes ainda conseguimos contrariar algo.
as técnicas de levante, transferência cama-cadeira, cadeira-cama, cadeirão, treino de equilíbrio e treino de marcha com ou sem ajuda técnica, inicia quase sempre com o andarilho. Temos de perceber que não é um quarto hospitalar. Às vezes o espaço entre cama e cadeira de rodas, quando existe a cadeira de rodas, não é muito. Também é difícil, às vezes, convencer as pessoas a mudar as mesas de cabeceira, as camas de sítio. Tudo isso acaba por ser as nossas condicionantes no domicílio, apesar que mesmo assim os cuidadores e utentes sabem que estamos ali a dizer pelo melhor e depois acabam por ganhar essa confiança connosco. O utente com AVC também acaba a nível respiratório de ser um utente restritivo, acaba de ter alguns músculos também respiratórios diminuídos, com diminuição do tónus, pelo que também é importante fazermos um ensino dos exercícios respiratórios, como a dissociação dos tempos respiratórios, a reeducação abdominodiafragmática, costal global e seletiva, se trouxerem inaladores, o ensino, e também naqueles casos mais graves que tenham oxigenoterapia, aspirador de secreções ao domicílio, também o utilizaremos e realizamos o ensino ao cuidador. Outros cuidados a ter no domicílio é a gestão do regime terapêutico, não é? Muitas vezes vêm com terapêutica que não conheciam, anticoagulantes, os antihipertensores, tudo, em algumas situações, tudo é um mundo novo. E muitas vezes também com muita medicação. Quem é que vai dar essa medicação? O cuidador, não é? Temos de ser sempre estratégias como fazer um guia terapêutico, comprar umas caixinhas com os dias da semana e as refeições, tentarmos aqui dar um apoio da melhor forma possível. A vigilância de sinais vitais, porque sabemos que muitos às vezes ainda continuam com alterações da tensão arterial, da dor, etc. O tratamento de feridas quando as têm e encaminhamento para outros profissionais de saúde. Na nossa SCCI temos assistentes sociais, temos psicólogos, temos os médicos de família, existem SCCIs com médicos para eles. No nosso caso, nós não temos médico em SCCI, trabalhamos com os médicos de família dos utentes que vêm parar, comunicamos diretamente com eles, e temos uma fisioterapeuta 2 vezes por semana. Os nossos registros são realizados em S-Clínico, que como podem ver tem aqui tudo o que falei, da gestão do equilíbrio, do autocuidado, dos ensinos do autocuidado, etc. Também temos alguns folhetos informativos, lá está, para ajudar ao cuidador e também com os nossos contactos, temos um telemóvel. A SCCI funciona de segunda a domingo, todos os dias, não, feriados, Natal, Páscoa, etc., no período diurno, trabalhamos das 9 às 16h30. Termino com uma frase que eu penso que esclarece um bocadinho o que se faz em domicílio e o que os enfermeiros de reabilitação são peritos. Os enfermeiros podem ser considerados como especialistas do pormenor, o que os torna diferente dos outros, mas não é fácil de demonstrar, nem de explicar, nem de medir. No entanto, não se trata de um pormenor insignificante, mas sim de um pormenor de ajuda que é da maior importância para quem dele beneficia. É um pormenor que garante ao outro uma presença junto de si e que faz a diferença em cada situação vivida. E isto eu acho reflete muito em domicílio, porque só a diferença de já ir à casa de banho, ou só a diferença de já estar na sua casa, só a diferença de já não come no quarto, come na sala de jantar, entre outras situações, é onde nós vemos a melhoria do utente e da sua autonomia e onde fazemos a diferença, apesar dos recursos humanos nem sempre ajudarem. Obrigada. Obrigado, enfermeira Natasha, pela sua excelente apresentação. A enfermeira Natasha abordou aqui o que é reabilitar na comunidade, a equipa de cuidados continuados integrados, como é feita a referenciação do doente com AVC para a equipa, qual é que era o encaminhamento ideal, que nem sempre corresponde à realidade, os cuidados de enfermagem ao doente com AVC na comunidade, a importância do cuidador informal, as escalas de avaliação utilizadas pelas equipas na comunidade
e aquelas que são as dificuldades e alguns anseios das equipas no cuidar do doente com AVC. Terminado este painel de preleções, vamos dar agora um espaço para discussão. Podemos utilizar aqui o bate-papo para deixarem algumas dúvidas, questões. E darei agora a palavra à enfermeira Sílvia Fernandes para esta breve moderação. A enfermeira Sílvia é enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e é secretária do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. Tem a palavra a enfermeira Sílvia. Bem-vinda, boa noite. Neste dia em que nós comemoramos o Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral, um dia tão importante, já que é a causa principal de incapacidade e de morte em Portugal, que tanto já foi feito, mas que tanto também ainda há para fazer. Damos então agora início ao debate. Além dos registros em S-Clínico, já há algum plano de cuidados realizado em papel? Na minha UCC exigem. Isto é uma colega, parece-me que está aqui a fazer um pedido de ajuda. Aqui é a Natasha. Parece que é para mim, sim. Na nossa UCC e na SCCI só realizamos os registros em S-Clínico e na plataforma da rede. Para nós é o suficiente, não nos tem exigido nada escrito, querem tudo em computador, pelo Gunda. Estamos noutra tecnologia, né? Noutros tempos. Aqui a nossa colega Cristiana faz uma questão para a enfermeira Catarina Soto, que se podia explicar um pouco sobre o AVC, a influência na ocorrência de hiperglicémias em pessoas não diabéticas. Se quer aqui um pedido de esclarecimento. Ora, Catarina? sim. É conhecido que o AVC provoca uma desidratação do tecido cerebral e dessa forma vai acontecer uma alteração ao nível da osmolaridade e isso, por sua vez, acaba por fazer alteração no padrão da glicose de todos os doentes, mesmo não sendo diabéticos. Não sei se esclareci. A nossa colega, caso não se sinta esclarecida, ela com certeza depois acrescentará aqui no bate-papo. Outra questão para a enfermeira Natasha, que questiona, a Marisa questiona, a SCCI, a enfermeira Natasha, desenvolveram algum projeto no âmbito da integração destes utentes ou cuidadores na comunidade? Sim, nós temos um projeto que iniciou em 2021 para o triênio. Pronto, não sei, para quem está na comunidade sabe que as UCCs e as USFs têm de fazer contratualização e nós para isso temos um projeto de assistência aos utentes da AVC com aqueles pontos que eu referi num dos slides, que é a admissão nas primeiras 24 horas, as VDs realizadas, as escalas utilizadas, e temos para o triênio de 2021 a 2023. Não sei se esclareci, se era isso que queria. Ora, mais alguma. Não vendo aqui para já mais alguma questão, eu queria aqui perguntar à Catarina, qual é que, como especialista em enfermagem de reabilitação, qual é o papel, qual é o teu papel, qual é a intervenção do especialista na pessoa com AVCs? Qual é uma vez que se preconiza que a intervenção seja precoce, especificamente, o que é que vocês, especialistas em reabilitação, qual é o vosso papel? Habitualmente, tal e qual como disse, a nossa intervenção tende a ser precoce.
Contudo, nas primeiras 24 horas pós-AVC, a nossa intervenção não é muito ativa. Após essas 24 horas, o doente faz uma TAC de controlo e a partir daí nós conseguimos perceber como está o cérebro da pessoa e a partir dessas 24 horas nós acabamos por começar a intervir, dependendo do tipo de doente que tenhamos à frente. Se é um AVC isquémico, direito ou esquerdo, se é um AVC hemorrágico, tem algumas contraindicações comparativamente a certo e determinado tipo de exercícios de reabilitação que podemos fazer. E dentro também do tempo de internamento que temos, que nem sempre na minha unidade atualmente é um tempo longo. Portanto, nós recebemos os doentes na fase aguda e muitas vezes pelo elevado número de AVCs, e pela nossa também resposta a nível do país, somos muitas vezes obrigados a transferi-los para o hospital de residência ou o hospital de origem o mais breve possível. Sempre que é possível. Fazemos esse investimento após as 24 horas de AVC. Mas vocês têm algum protocolo de intervenção? A equipa tem algum protocolo de intervenção ou é na hora, no momento? Aliás, perante o utente fazem. O que costumamos fazer, nós não temos nenhum protocolo a seguir, advém depois também da nossa experiência. Em termos pessoais, eu identifico primeiramente os problemas do doente de acordo com a avaliação neurológica e a partir daí traço intervenções de enfermagem de reabilitação adequadas para o doente que temos à frente. De referir que um doente com um AVC direito temos uma maior dificuldade na reabilitação, porque muitas vezes eles têm o que chamamos de anosognosias, não reconhecem que estão doentes, não reconhecem que têm o déficit e dessa forma fica mais difícil conseguirmos reabilitar e despertar a sua atenção efetivamente. Aqui também para a enfermeira Catarina, nos doentes com AVC hemorrágico, como é feita a prevenção dos fenómenos tromboembólicos? Usam meias? Nós temos, não utilizamos as meias de compressão habituais, temos o que chamamos as meias de compressão pneumática intermitente. É utilizada uma máquina, temos 2 mangas colocadas em cada membro inferior e vai sendo feita, como o nome indica, uma pressão alternada em cada perna, para realmente prevenir esses fenómenos tromboembólicos. António Faria coloca aqui uma questão que penso que seja transversal, porque os colegas são todos especialistas em reabilitação, penso que esta questão é transversal. No fundo, é como monitorizam os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem do enfermeiro especialista de reabilitação. É difícil esta monitorização quando o tempo de internamento é muito curto e isso é um handicap que acabamos por ter, porque eu às vezes tenho doentes que estão internados no serviço 2 dias, 3 dias e nem sempre conseguimos monitorizar esses ganhos em saúde. Quando existe um internamento um pouco mais longo, posso, por exemplo, dar-lhe um exemplo de começar um treino de marcha de pequenas distâncias e ir aumentando o esforço físico, conseguindo, por exemplo, subir e descer escadas no meu serviço e posteriormente aumentar ainda mais e utilizar um percurso hospitalar do doente e do enfermeiro de reabilitação a pé. Por exemplo, posso, por exemplo, monitorizar o número de repetições com a tolerância ao esforço, sei, por exemplo, de ganho de força muscular com halteres, por exemplo, o aumento em tempos de minutos do uso da pedaleira ou do cicloergómetro e deixando escrito em registros de enfermagem
para o colega que vier a seguir, caso seja enfermeiro de reabilitação, conseguir perceber até onde eu consegui chegar na minha intervenção de enfermagem de reabilitação. Algum colega quer acrescentar mais alguma Sim, realmente. informação? Sim, Fernando. realmente o facto de termos uns internamentos muito curtos impossibilita que façamos uma análise mais extensa, mas aquilo que já conseguimos fazer foi em relação à própria disfagia, em que fizemos alguns trabalhos fazendo a comparação fazendo uma avaliação pormenorizada da deglutição e instituindo protocolos de prevenção de pneumonias de aspiração, e já evidenciámos realmente ganhos em saúde, mesmo com a apresentação de trabalhos no Congresso do AVC. E também em relação já não terá tanto a ver com a reabilitação, mas com o facto de termos os doentes pouco tempo intubados ou então algaleados, também reduzindo o risco de infecção. Mas isso é tal coisa, são situações de 2, 3, 4 dias que depois conseguimos realmente evidenciar ganhos, mas comparando sempre com aquilo que a literatura nos diz e não propriamente com outros dados de internamento. Muito complicado. Natasha, ias acrescentar alguma Sim, informação? bem, na comunidade o utente que está em casa e está comigo, está connosco o tempo quase que eu quiser, entre aspas. Existe um certo limite de internamento e cuidados continuados, mas conseguimos monitorizar bem os nossos ganhos em saúde de reabilitação, até através das escalas que eu apresentei, porque nós, como avaliamos logo na primeira visita a força muscular, o equilíbrio corporal e a Bartell, do autocuidado, isso está incluído nos indicadores em saúde, nos cuidados de saúde primários, e tendo a melhoria, ou seja, eu escrevo sempre, inclusive na minha nota de alta, o índice Bartell com que o doente entrou e o índice com que sai. E felizmente, ou dependendo dos casos, o entrar com uma dependência grave e ter alta com uma dependência ligeira, ou até às vezes, mas isso às vezes é mais complicado, dependendo dos casos, independente, já refere um ganho em saúde e é mensurável, como também outro indicador é a melhoria do score do equilíbrio corporal e também a melhoria do score do movimento muscular do lado afetado. Era isso. No fundo, é onde as nossas intervenções vão ter resultados, não é? Aqui a colega, a Catarina, pergunta-nos, ora, quais os cuidados e ensinos primários pós-AVC a realizar ao cuidador informal após a alta hospitalar? Depende muito também da sequela, das sequelas que o utente traga, não é? Que foi como eu informei. Se tem sequelas na comunicação, fazer ensinos para lidar com essa situação. Se tem sequelas na alimentação, também. Claro que as primeiras coisas é logo ver a condição do domicílio, o que é que tem de ser adaptado para o utente conseguir fazer o levante, a transferência, os cuidados de higiene, os cuidados a ter capel. Muitas vezes vamos lá fazer as primeiras higienes com o familiar ou com mesmo o cuidador formal, às vezes se não estiver desperto para certas situações, o ensino dos posicionamentos corretos, seja sentado, seja deitado, como treinar o andar. Isto depois depende muito da sequela e de como o utente vem para casa. E das próprias barreiras, né, arquitetónicas com que te vais deparando, não é? Sim, sim, e também da capacidade monetária da família, da escolaridade, depende muito de tudo. A Ana Gaspar pergunta-nos qual o timing preconizado para início de levante após um AVC. Depende do resultado do ataque após 24 horas. Catarina? Habitualmente, como eu disse, o doente ao final das 24 horas ou nas 24 horas realiza ataque de crânio e aí conseguimos perceber a extensão da lesão, a localização. Se tudo dentro do expectável, iniciamos enoxaparina 40 mg subcutâneo, aspirina 150 e iniciamos o levante.
Portanto, muitas das vezes, 24 horas pós o início dos sintomas, a trombólise e a trombectomia, estamos a realizar o levante para cadeirão. Ora, aqui o colega José Pereira para. Boa noite, enfermeira Natasha. Se foi diagnosticada vantagem. Se foi diagnosticada vantagem na utilização de produtos de apoio à enfermeira, que papel tem na prescrição dos mesmos? Se for diagnosticada a necessidade, não é? Qual é o nosso papel na prescrição dos mesmos? É a questão. É assim, prescrever só pode prescrever o médico, mas a prescrição só dá para desconto no IRS. Dar indicação de comprar é tudo, está tudo dependente de nós. Nós é que vamos à Ainda. casa do utente, por isso, se nós acharmos que é necessário, nós sugerimos à família. Depois, se a família puder comprar, tudo bem. Se não, felizmente existem alguns apoios na comunidade, não é? A Santa Casa, dependendo também da capacidade monetária dos rendimentos da família, tem ajudas técnicas para ceder e às vezes até com alguma rapidez, dependendo das situações. A paróquia, o Centro Paroquial de Benfica, neste momento tem um banco de ajudas técnicas até bastante acessível e que permite o aluguer até com preços bastante acessíveis. Na nossa UCC eu só tenho andarilhos neste momento, porque pronto, contamos com o resto da comunidade, por isso sim, sou eu, o enfermeiro especialista ali, é que prescreve as ajudas técnicas que achar necessárias quando chega ao domicílio do utente. A primeira questão aqui colocada em relação ao AVC na idade pediátrica, só algumas considerações, embora não seja efetivamente a minha área de intervenção, mas o AVC na idade pediátrica é realmente uma entidade muito mais rara do que no adulto. As causas principais e frequentes podem ser hematológicas, metabólicas, cardíacas ou infecciosas, e para termos aqui uma via verde da AVC é muito mais difícil, porque existe um reconhecimento por parte da família em relação à criança e aos sintomas manifestados que é muito mais dispar, não é muito mais fácil, não é muito fácil haver este diagnóstico. Depois, quando da realização de exame imagiológico, também se opta muito por fazer uma ressonância em deteor de ataque pela componente da radiação. Queria só deixar este alerta em relação à parte mais pediátrica. Não obstante, Gonçalo, e corrige-me se eventualmente tiver errado, mas a intervenção basicamente depois é sempre casuística, ou seja, caso a caso, Exato. e não obstante inicia-se sempre da mesma maneira, com a ativação também da resposta em matéria de emergência pré-hospitalar. Sim, claro. E depois, a partir daí, embora não haja uma via verde dedicada à pediatria, exatamente porque, como diz o nosso colega Gonçalo, a etiologia é extremamente variada, as situações, apesar de configurarem relativamente raras, embora hajam também algumas situações, nomeadamente situações de vasculite, situações congénitas também, que penso eu que são as mais frequentes naquilo que é a etiologia do AVC pediátrico, mas de qualquer maneira o início é exatamente igual. Sim. Não podemos é confundir o seu quadro clínico com aquilo que é o AVC no indivíduo adulto. São duas situações, duas figuras completamente diferentes e são diferentes também naquilo que são a sua abordagem pós o início, que é exatamente comum. A via verde existe, efetivamente, contudo, pelas características da criança, não é? Os mais pequenos, pela sua inquietude, é difícil os familiares identificarem muitas das vezes este quadro
da alteração neurológica, que o mais significativo é a hemiparésia, ou seja, perdem-se os timings para a trombólise, não é? Pronto. É só por isto, contudo, há sempre a vigilância neurológica nas primeiras horas que pode determinar ou não a inclusão na via B. E passa a Sílvia. Eu vou aqui Não, pôr não, uma- já agora dizer-vos aqui uma coisa. Não, a Silvia. mensagem, já lá está a mensagem. E se me for permitido, eu não sei se tens mais algumas questões dos colegas. Tenho aqui uma interessantíssima para colocar à Então Natasha. avança. A Os Natasha, colegas, mas à os colegas Natasha sempre que- em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Oh, Natasha, aqui o nosso colega José Pereira pergunta se, enfermeira Natasha, na sua prática costuma abordar a sexualidade da pessoa com AVC? Natasha, tens que ligar Sim, o... sim, já ia. Sinceramente, nunca o fiz, mas não me importaria de o fazer. Até a minha experiência, tal como foi dito, foi até mais a nível dos vertebromodulares, e aí tive mais essa experiência, sinceramente, a nível de ensinos da sexualidade. A nível de AVCs, principalmente na comunidade, é assim, nunca me abordaram nesse sentido. Pronto, não quero aqui dizer que também acaba por ser pela idade, um bocadinho, porque as minhas idades é de 80 a 90, normalmente compreendido, tirando uma outra situação. Por acaso tive um senhor recentemente com 67, sim, com AVC isquémico, mas não abordou. Não abordou e eu também acabei por não abordar. Pronto, tivemos sempre ali muito focados mais na parte da mobilidade e até da disfagia que ele tinha, e acaba por realmente ser às vezes um assunto ainda um bocadinho descurado, sinceramente. Natasha, está aqui lançado o desafio. Olha, um investimento. Tinha de haver tempo também. Eles às vezes não falam, eu creio que ele não fala, eu digo isto porque também tinha uma área de intervenção, tínhamos um projeto engraçado na sexualidade na pessoa submetida à prótese de anca, e quando nós começámos a abordar esta temática, é sempre aquela temática engraçada, não é? Mas também é necessário, e eles não abordam porque também alguns deles têm vergonha disso e também acham que para eles isso depois acabou. Sendo esta a causa de morte número 1 em Portugal, sentem que é feita uma educação, investimento para a saúde em relação a esta causa de mortalidade suficiente nos dias de hoje, nos cuidados de saúde primários e hospitalares, e quais os aspectos positivos e negativos nesta realidade de cuidados em saúde no AVC. Eu penso, deixem-me só dizer aqui também, dar aqui a minha opinião, que eu acho que isto começa um pouco aqui na Natasha, que são os cuidados, também os cuidados de saúde primários, porque se nós tivéssemos uma intervenção nos cuidados, se tivéssemos as condições para intervir nos cuidados de saúde primários a nível da promoção da saúde, não é? E a prevenção da doença, não chegaríamos depois a tê-los internados nas ECCIs. Ou teríamos muito menos, não é? O investimento, e todos sabemos, e os políticos sabem disso, que o investimento deveria começar nos cuidados primários, depois nos cuidados diferenciados, a nível do hospital, e depois haver esta grande ligação que eu penso que pode ser a minha opinião e o meu ponto de vista, mas que falta aqui muito, e está-se aqui a ver, também pelos os comentários que os colegas vão colocando, que é depois a tal intervenção e ligação novamente para os cuidados de saúde primários. Parece que é aqui uma pescada não é, de rabinho, como é que aquela expressão, que agora não me recordo, mas pronto, parece que andamos aqui numa espiral e é isto, não é? E todos sabemos que sim, é uma mais-valia a intervenção nos cuidados de saúde primários e a nível hospitalar, e isto tudo, e na promoção da saúde e na prevenção da doença, mas é isto, não é, Natasha? É isto que temos. Sim, o ideal era sempre prevenir o AVC, não é? E prevenir, e prevenir que ele acontecesse. Eu, como não estou em USF, nós em SCCI só levamos, como disse bem, com as consequências. Também apesar que também não é bem assim, também temos utentes que se nos são referenciados por diabetes descompensada,
e que a USF não está a conseguir controlar em consulta e que nos encaminham para irmos ao domicílio fazer a gestão do regime terapêutico. Gestão do regime terapêutico também é uma das condições para o doente ir para a SCCI. Se o utente for dependente, com dificuldade de se deslocar à sua USF e os enfermeiros de família, ou médico de família, acharem que não estão a conseguir controlar ou a hipertensão, ou a diabetes, ou o colesterol, pronto, mas no AVC é até mais o colesterol e a hipertensão, ou então também não estão a conseguir controlar uma alimentação equilibrada daquele utente, que também existe esse indicador, etc. Muitas vezes encaminham para a SCCI porque permite um seguimento in loco, não é? Dentro do domicílio do utente, ver como é que é a sua higiene, como é que é a sua alimentação, ajudar em medidas de como é que há de tomar a medicação, de não se esquecer, etc, etc. Pronto, e nesse aspecto acho que já se faz, aí em SCCI às vezes conseguimos fazer alguma prevenção, pronto. E também, assim, eu penso da minha experiência, não é? Eu também só estou em comunidade há 4 anos, estive em hospital antes, mas isso também permite-me fazer aqui um bocadinho a ponte. O terem criado o modelo do SF ainda não é perfeito, mas eu acho que também já ajudou um bocadinho, já foi uma aposta de governos anteriores, essa reforma do Serviço Nacional de Saúde, dos Cuidados de Saúde Primários, para tentar aqui com o modelo do enfermeiro de família também, e do especialista em saúde comunitária, também apoiar nessa prevenção, seja de AVC, seja de pés diabéticos, que ainda há muito. Eu não tinha noção antes de ir para a comunidade da quantidade de amputados que existe em Portugal. Mas temos aqui boas notícias, porque há aqui uma colega Mas nossa, a Marisa, que nos diz que, olha, porque a nível dos cuidados de saúde primários, no UCC e na saúde escolar, a prevenção, por isso já tem programas de intervenção na área do tabagismo, comportamentos de risco à alimentação e também suporte básico de vida, que já são abordados na saúde escolar. E é mesmo de pequenino sim, pequenino é que se eu por torna acaso pequenino, mas de estava. pequenino é começar A colega a incutir, lembrou-se né? bem. Eu, como estou mais em SCCI, estou mais na minha área de reabilitação, um bocadinho propriamente dita, também não está. Eu estou numa UCC e temos na UCC 2 enfermeiras especialistas em saúde comunitária que fazem projetos na área de saúde comunitária de prevenção também. Inclusive, para a semana eu vou participar num que é promover a atividade física nos idosos, por exemplo. Também, por acaso não me estava a lembrar, é verdade, estava aqui centrada na SCCI, mas também existe projetos nas UCCs também e na minha UCC em particular também para essa prevenção. Sérgio, Eu passo a palavra. estou-vos a ouvir com muita atenção. E há aqui uma questão que de facto foi aflorada, mas que todos nós sentimos na pele enquanto enfermeiros e de facto, deixem-me só dizer-vos aqui umas breves palavras antes de passar ao Gonçalo para ele encerrar esta magnífica sessão, porque por mim ficávamos aqui a falar a noite toda, mas e eu penso que, colegas, de facto, nós não temos um Serviço Nacional de Saúde, nós temos um Serviço Nacional de Doença. E aquilo que a enfermeira Silvia estava a dizer, e muito bem, é que, de facto, quando nós pensamos os 3 níveis de prevenção, os níveis de prevenção onde mais se investe é, sem dúvida, na área da prevenção, onde a doença já está instituída. Nós temos muito pouca intervenção ao nível dos cuidados de saúde primários naquilo que é a prevenção da doença. De facto, aquilo que toda a evidência nos diz, e somos nós, enfermeiros, pessoas de ciência, e como pessoas de ciência baseamos a nossa tomada de decisão naquilo que é a evidência que temos ao nosso dispor, e a evidência demonstra que, de facto, o grande investimento deve ser ao nível da prevenção primária, que cabe, dentro daquilo que é o seu âmbito, aos cuidados de saúde primários. E, de facto, aquilo que nós vemos é um desfalque
absoluto daquilo que é a intervenção dos cuidados de saúde primários, que não foi corrigido, Natasha, e aí eu discordaria, não foi corrigido pela a instituição das USFs ao nível dos cuidados de saúde primários. Requer-se, sem dúvida, com uma emergência enorme, aquilo que é a reforma articulada do Serviço Nacional de Saúde, para que se torne, de facto, num Serviço Nacional dedicado à saúde e não num Serviço Nacional que só depois, ao nível da intervenção secundária e terciária, é que intervém. Ou seja, intervém depois de estar, de certa forma, instaurada ou instituída a doença. E há outra situação que, no meio desta, não só do AVC, mas de tudo aquilo que acontece em matéria de saúde e de doença, mas que hoje, no dia do AVC, também condiciona aquilo que é o prognóstico da pessoa com AVC, que é, de facto, a falta crónica que existe de enfermeiros no nosso país. E, de facto, foi abordado por todos, quer ao nível, como eu disse, dos cuidados de saúde primários, quer ao nível depois, ao nível hospitalar também, dentro dos próprios serviços da AVC, como a Catarina muito bem referiu, como depois também na área da reabilitação, como a Natasha muito bem referiu também. Se nós tivéssemos, de facto, o número de enfermeiros adequado, provavelmente nós não teríamos números tão maus também, ou números menos bons, naquilo que diz respeito àquilo que é as vítimas de AVC. E com isto me calo, desejando a todos uma muito boa noite descansada para quem é de descanso e uma muito boa noite de trabalho para quem ainda vai fazer a noite, e deixar-vos que aqui um carinho muito grande da nossa parte e deixarmos também a porta aberta, tal como hoje com a parceria com a Sociedade Portuguesa da AVC e a USF de São João do Pragal, que qualquer colega que eventualmente se dedique a algum projeto que, de certa forma, torne relevante aquilo que é o papel do enfermeiro na comunidade, que nos contacte também e conte connosco também como vosso parceiro nesse projeto. Estamos aqui abertos às vossas ideias e contem connosco também, porque não há um sítio melhor para a Ordem estar senão ao lado de todos aqueles colegas que de facto se levantam da cadeira na defesa das melhores condições de saúde para os nossos utentes e na defesa também daquilo que é a valorização da nossa profissão. Por isso, uma boa noite, muito obrigado a todos e deixo-vos agora com o Gonçalo Vital. Gonçalo. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Quero só transmitir aqui aquela que foi a mensagem enviada pelo professor Castro Lopes, na impossibilidade de estar hoje aqui presente. O professor Castro Lopes é médico neurologista e é o presidente da direção da Sociedade Portuguesa do AVC. E então ele enviou-nos a seguinte mensagem: na impossibilidade de estar presente, como era meu desejo, por problemas técnicos, quero agradecer à organização por tão excelente iniciativa. Certo que a enfermagem dedicada ao AVC continua a demonstrar uma notória preparação científica, vamos no futuro continuar a colaborar, como temos vindo a afirmar, que a colaboração é essencial para o êxito. Todos nos superiorizemos ao AVC. Para todos, um cordial abraço. Da parte da Ordem dos Enfermeiros, agradecemos também a colaboração dada neste webinar e nas comemorações do dia de hoje. Em jeito de conclusão, quero agradecer o convite formalizado pela Ordem dos Enfermeiros, mais uma vez na pessoa do enfermeiro Sérgio.